Olá, meus amores, tudo bem? Vamos retomar aí os nossos estudos, de volta aí com as atividades de língua portuguesa, matemática, CHN. Nós tivemos aí uns bons dias, né, de descanso. Ficamos uns dias aí fazendo brincadeiras, atividades relacionadas à Semana do Dia das Crianças. Eu espero que vocês tenham se divertido, tenham aproveitado o momento aí com a família de vocês, relaxado um pouquinho a cabeça, né? Porque a gente sabe que também não tá fácil para ninguém. Para vocês também, tenham consciência disso, de que estudar assim, longe da escola, longe dos amigos, da professora, de tudo que vocês já estavam acostumados, não é fácil. Mas a gente não pode desistir. Falta só um pouquinho pra gente tirar férias, descansar. Se Deus quiser, a vacina tá chegando aí e a gente vai poder voltar para a escola ano que vem pra gente fazer tudo como a gente sempre fez, tá bom? Não desanimem, vamos seguir firmes, falta só um bimestre agora. Falta pouquinho pra gente acabar, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos iniciar a aula de língua portuguesa com a correção das atividades da semana lá do dia 28/9. Faz tempo, né? Que nós tivemos aí 2 semanas para relaxar. Então, essa atividade falava sobre notícia, que era uma notícia que falava sobre os dinossauros, os ossos, o fóssil de um dinossauro que foi encontrado e ele tinha membranas, né, como asas de morcego. E aí esse fato virou uma notícia. Está nas páginas 42, 43, 44 e 45. Então vamos lá para as correções. Eu tinha colocado aqui um pouquinho sobre o que é notícia, né, que a notícia ela é escrita a partir de fatos reais. E a notícia que a gente tinha aí era essa, ó. Nova espécie de dinossauro com asas de morcego é descoberta na China. Chamado de Ambopteryx longibrantium, o animal pesava 300 gramas e viveu há 163 milhões de anos. Uma nova espécie de dinossauro com asas membranosas que lembram as asas de um morcego foi encontrada na China. Paleontólogos descobriram que a criatura nomeada Ambopteryx longibrantium pesava apenas 300 gramas e viveu há 163 milhões de anos. O achado muda completamente a nossa ideia da evolução dos dinossauros. Nós imaginávamos que eles tinham asas com penas, mas essa descoberta altera como nós entendemos a origem de capacidade de voo, contou Min Wang, pesquisador da Academia de Ciências na China, ao jornal The Independent. O bicho, embora apresentasse estruturas membranosas para voar, vivia entre dinossauros que possuíam penas. Animais com penas evoluíram mais tarde e originaram os pássaros que existem hoje em dia. Enquanto isso, os morcegos só evoluíram após a extinção dos dinossauros, que ocorreu há 66 milhões de anos. Pelo menos 8 a 10 espécies de dinossauros na mesma época tinham asas penadas, mas apenas 2 tinham asas membranosas, explicou Wang. Descoberta de um dinossauro que tinha asas parecidas com as de um morcego pode ajudar a entender melhor a evolução das asas de animais pré-históricos. Galileu, 10 de maio de 2019, disponível, tem um endereço eletrônico aí, que foi acessado em 10 de julho de 2019. Então, qual foi o fato qual foi o fato aí, o que foi que aconteceu que virou notícia? Né? Foi aí os paleontólogos
que são as pessoas que estudam, né, os animais pré-históricos, eles encontraram um fóssil de um dinossauro. E o que mudou? Até então, eles acreditavam que os pássaros que nós temos hoje, eles se originaram dessas espécies de dinossauro que viveram lá milhões de anos atrás, e eles tinham penas. O que mudou foi que esse daí que eles encontraram, ele não tinha pena, ele tinha membrana parecida com as asas de um morcego. E aí aqui na imagem, ó, a gente consegue observar essa asa, né, diferente deles, que não é uma asa como a asa das aves, né, dos pássaros, por exemplo. É mais parecida com a asa de um morcego. E foi isso que chamou a atenção dos pesquisadores, por isso que virou notícia, né? E aí vocês tinham várias questões, todas relacionadas a esta notícia para vocês responderem, certo? Então, a primeira pergunta é: o que motivou a notícia? O que foi que aconteceu que virou notícia? Então, o que motivou a notícia foi a descoberta de uma nova espécie de dinossauro com asas parecidas com as dos morcegos. Onde esse fato ocorreu? Então, um movimento que vocês precisam aprender a fazer é de voltar no texto para confirmar as informações que estão sendo pedidas. Então, onde ocorreu? Vamos ver lá no texto? Aqui em cima, ó, quando a gente olha no próprio título, já diz, ó, nova espécie de dinossauro com asas de morcego é descoberta na China. Aqui a gente tem o subtítulo. E aqui, de novo, eles falam, ó, no lead. A gente chama de lead, esse primeiro parágrafo aqui, ele traz todas as informações mais importantes para a gente da notícia. E depois, o autor, né, o jornalista que está ali escrevendo essa notícia, ele vai só desmembrando o que aconteceu depois, mas as principais já estão aqui. Então, ó, diz assim: uma nova espécie de dinossauro com asas membranosas que lembram as asas de um morcego foi encontrada na China. Estão vendo? Então, onde ocorreu esse fato? Na China. Sobre a nova espécie de dinossauro, responda: que característica surpreendeu os pesquisadores? O que surpreendeu? Até então, eles pensavam que esses dinossauros eles tinham asas com penas. O que mudou? Né? O que foi uma surpresa para os pesquisadores? Então, foram as asas membranosas. Vamos ver se a gente acha aqui no texto, ó. Ele diz assim, no primeiro parágrafo, né, que foi encontrado na China, os paleontólogos descobriram que a criatura nomeada Ambopteryx longibratium pesava apenas 300 gramas e viveu há 163 milhões de anos. O achado muda completamente a nossa ideia da evolução dos dinossauros. Nós imaginávamos que eles tinham asas com penas, mas essa descoberta altera como nós entendemos a origem da capacidade do voo, contou Min Wang, pesquisador da Academia das Ciências da China, ao jornal The Independent. Então, o que surpreendeu eles? As asas membranosas como as dos morcegos, porque até então eles achavam que as asas eram asas penosas, como dos pássaros. Por que essa característica mudou a forma como os pesquisadores entendiam a evolução dos dinossauros, né? O que mudou? Porque eles pensavam que os dinossauros tinham asas com penas e não membranosas, então foi isso que mudou. Até então eles achavam que as asas desses dinossauros eram asas com penas. O que mudou é que agora eles viram que também elas são membranosas, né? Releiam o segundo parágrafo. A palavra achado se refere a que informação? Então, vamos lá no segundo parágrafo.
Ó, primeiro, estão vendo a setinha aqui da Pro? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ó. O achado muda completamente a nossa ideia da evolução dos dinossauros. Que achado é esse? Essa palavra achado foi utilizada para substituir qual outra palavra? Que achado é esse? Então, o achado aí é a descoberta do dinossauro com asas de morcego. O achado é o dinossauro com asas de morcego. As imagens que acompanham a notícia têm uma função importante na compreensão do texto. Que função é essa? Então, quando a gente olha aqui, nós temos a notícia escrita e nós temos a utilização de imagens. Por que eles colocaram essas imagens aqui pra gente? Né? Qual é o recurso? Qual é a intenção ao colocar a imagem aí? Porque quando a gente olha para a imagem, nós conseguimos confirmar, imaginar, né, ver como era as asas do dinossauro, né? Então, as imagens mostram como eram as asas do dinossauro e como eles a usavam para voar. Então, quando a gente lê descrito lá na notícia que ele tinha asas membranosas parecidas com as asas do morcego, a gente fica imaginando, nossa, como será que é essa asa, né? Quando a gente olha para a imagem, a gente consegue visualizar como eram mesmo de fato essas asas, né? Releia o título da notícia. Por que foram usadas aspas em asas de morcego? Então, as aspas, gente, são esses sinaizinhos aqui, que a gente é um sinal de pontuação. Ele pode ser utilizado de várias formas. Então, a aspas pode ser utilizada para marcar uma citação que não é nossa. Então, por exemplo, quando eu vou falar uma frase que não é minha, que eu tirei de um outro texto, uma outra pessoa escreveu, eu uso aspas. Eu posso usar aspas para marcar a fala do personagem. Então, quando o autor está escrevendo e não é o narrador que está falando, ele pode usar o travessão e ele pode usar as aspas também para marcar a fala desse personagem. Quando a Pro coloca, por exemplo, quando a gente estava lá na escola, que eu ia fazer uma leitura, eu não colocava o título do livro que eu ia ler entre aspas. Então, por exemplo, a gente estava lendo lá O Gênio do Crime. Então, eu colocava leitura da professora, daí eu colocava 2 pontinhos, colocava, abria aspas, O Gênio do Crime. Então, a gente também pode colocar aspas para citar títulos de livros, título de notícia, de texto de divulgação científica, que não é meu, foi outra pessoa que escreveu. Posso usar também aspas para marcar palavras estrangeiras, posso usar aspas para colocar gírias. Nesse caso aqui, por que foram usadas aspas lá no título quando ela diz assim, asas, nova espécie de dinossauro com asas de morcego é descoberta na China. Por quê? É a fala de um personagem? É a fala de uma pessoa? É uma citação? É uma gíria? É uma palavra estrangeira? Não, não é. Por que foi usado nesse caso? Porque não era asas de morcego de verdade, é uma expressão. Então, para marcar essa expressão, ela utiliza essa aspas, tá? Então, aqui, para indicar que não são realmente asas de morcego, mas parecidas com elas. E aí, eu coloquei até um trechinho aqui do lado. No caso, não é uma ironia aqui, mas pode ser uma ironia também. Nesse trechinho que a Pro colocou aqui, ó, do Mário de Andrade, tá assim, ó. Moça linda, bem tratada,
3 séculos de família. Burra como uma porta. Um amor. Estão vendo que amor aqui, ó, tá entre aspas? Por que que ele usou aspas aqui nesse caso? Porque, será que ela era um amor mesmo? Não, né? Não era nada disso. Ela não era nada boazinha, nada amorzinho. Então, ele tá sendo irônico. Ele tá dizendo uma coisa, mas tá querendo dizer outra. Então, aqui é a mesma coisa. Então, quando ele coloca asas de morcego, porque são parecidas com asas de morcego, mas não é uma asa de morcego, tá? Foi por isso que ele utilizou as aspas. As aspas aparecem também no corpo da notícia. Para que elas foram usadas no segundo e no quarto parágrafo? Vamos voltar lá? Então, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Então, começa aqui, ó, tá vendo? Ó, aspas. O achado, aí começa aspas. Muda completamente a nossa ideia da evolução dos dinossauros. Nós imaginávamos que eles tinham asas com penas, mas essa descoberta altera como nós entendemos a origem da capacidade do voo. Quem é que está dizendo isso? É a pessoa que escreveu a notícia ou é um pesquisador? No finalzinho aparece aqui, ó. Contou Min Wang, pesquisador da Academia de Ciências. Quem escreve a notícia é o jornalista, né? É o editor, é o repórter. Nesse caso aqui, é uma fala, ele utilizou a fala do pesquisador. Por que que eles fazem isso? Porque fica mais real, a gente tem informações mais claras, científicas do que eles estão noticiando. E no próprio texto diz no final que contou Min Wang, pesquisador da Academia de Ciências. E aqui também no último, ó, no último parágrafo, a gente vem aqui, né, ó, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Pelo menos 8 a 10 espécies de dinossauros na mesma época tinham asas penadas, mas apenas 2 tinham asas membranosas, ó, fechou aspas. Explicou Wang. Quem que é o Wang? O Min Wang, o pesquisador da academia. Então, por que nesse caso foi utilizado as aspas? Por quê? Para indicar a fala de quem escreveu a notícia ou para indicar a fala de um pesquisador? Então, lá no próprio texto, a gente vê no finalzinho lá, disse Min Wang, pesquisador. Então, para marcar a fala do pesquisador. Então, sempre quando a gente vai utilizar uma fala no texto que não é nossa, de quem está escrevendo, a gente precisa marcar a fala da pessoa. Então, como é que a gente pode marcar? A gente pode marcar usando o travessão e a gente pode marcar também usando as aspas, tá bom? E aí, a gente tinha uma outra notícia sobre o mesmo fato, publicada em outro meio de comunicação, né? Então, essa primeira foi publicada na revista Galileu, no dia 10 de maio, né? Uma revista eletrônica. E essa daqui também é uma notícia eletrônica, mas ela estava disponível no outro site. O que acontece? A gente tem vários veículos de comunicação. Então, hoje, mais do que a gente tinha antigamente, a gente tem jornais diferentes, a gente tem revistas diferentes, a gente tem vários sites de notícias diferentes. E cada jornalista, cada pessoa que vai escrever a notícia, ela escreve a notícia de um jeito, né? O fato é o mesmo. Então, qual que é o fato que está sendo noticiado? A descoberta de um fóssil de dinossauro que tinha asas parecidas com as asas de morcego. O fato é esse, é igual. O que muda? O jeito de escrever a notícia. Então, quando a gente olha para essa notícia aqui, ela diz assim, o título, né? Na outra, o título era assim:
Nova espécie de dinossauro com asas de morcego é descoberta na China. Essa diz assim: Batman. Arqueólogos descobrem fóssil de dinossauro com asas de morcego. Então, ó, asas de morcego, o recurso aqui, ó, entre aspas, eles utilizaram. Essa expressão é igual, na outra também aparece, mas o título da notícia aqui está diferente e o corpo da notícia também, tá bom? Então vamos lá. Um fóssil encontrado por arqueólogos no norte da China pode indicar que dinossauros desenvolveram asas membranosas, assim como os morcegos dos dias de hoje possuem. Nomeado Ambopteryx. O fóssil foi descoberto em 2017 entre rochas de mais de 163 milhões de anos. Os restos da plumagem e tecidos da criatura estavam bem preservados, o que ajudou os pesquisadores a completarem a sua forma. Durante a análise, foram identificados tecidos moles ao redor de seus braços, dobras de couro que se assemelhavam a um par de asas, além de um longo osso que se estendia do pulso às pontas dos dedos. Já se sabe que, com o passar da evolução, dinossauros desenvolveram asas com penas e se tornaram os pássaros da atualidade. No entanto, nada indicava uma semelhança com morcegos. Em 2015, a cerca de 80 quilômetros do local onde encontraram o Ambopteryx, foi descoberta a primeira amostra que deu início a essa teoria. Um fóssil de forma bizarra chamado Wiki dividiu a opinião de cientistas da época. Então tá aí, né? A gente percebe que é o mesmo fato, mas que tem detalhes, tem coisas que estão diferentes da outra notícia, tá bom? Então aqui diz assim, o objetivo principal do título nas notícias aqui tá falando da estrutura das notícias em si, né? Qual que é o principal objetivo do título da notícia? Então, quando a gente olha aqui, né, esse título, ó, nova espécie de dinossauro com asas de morcego é descoberta na China. E quando a gente olha esse, Batman, arqueólogos descobrem fósseis de dinossauro com asas de morcegos. Então, principalmente nas notícias, gente, o título ele vem bem em destaque, assim, né? As letras são maiores, a cor é diferente, tá? Por quê? Qual que é o principal objetivo do título? Despertar a atenção do leitor, alertar o público-alvo a que se destina ou compartilhar os dados com as pessoas. Então, quando a gente olha o próprio tamanho, né, das letras, as letras maiores, de cores diferentes, para que serve? Para despertar a nossa atenção, para que a gente queira, né, para a gente querer ler o que está escrito ali. Então, o principal objetivo do título é despertar a atenção do leitor. Releia o título da notícia. Na sua opinião, por que ele inicia com a pergunta Batman? Então, eu acredito que todos vocês conheçam o personagem Batman, né? Que é um homem morcego, né? Um herói, um super-herói aí das histórias em quadrinhos, de filme, de desenho, né? Então, quando ela fala Batman, por que ela faz isso? Porque a autora do texto ela está associando a descoberta do dinossauro com asas de morcego ao personagem Batman, cuja característica é ser um homem morcego, né? Compare os títulos das duas notícias dessa lição. Na sua opinião, qual deles chama mais a atenção do leitor? Por quê? Então, essa resposta, gente, né, nessa pergunta, na verdade, era de uma resposta pessoal, tá? Eu coloquei aqui a minha opinião, pensando
que as crianças gostam muito, né? Essa notícia ela foi escrita para várias pessoas, mas ela chama muita atenção das crianças porque as crianças gostam muito, vocês gostam muito dessa coisa dos dinossauros, de descobrir como eles viviam, como eles eram, né? E quando eles usam ali a palavra Batman no título, chama mais a nossa atenção do que o primeiro, pelo menos eu achei isso, tá? Então, na minha opinião, o título que chama mais atenção é o da segunda notícia, justamente por conta da palavra Batman, né? Chama mais a nossa atenção. O texto permite afirmar que os pássaros são descendentes dos dinossauros. Então, quando a gente olha para o texto, em algum momento, quando a gente está lendo ali a notícia, a segunda notícia, ele permite afirmar que os pássaros são descendentes dos dinossauros? Justifique sua resposta com um trecho da notícia. Então, a gente tinha que tirar lá do texto onde é que está falando sobre isso. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui que eu marquei. Vamos lá. 1, 2, 3. No quarto parágrafo, ó. 1, 2, 3, 4. Já se sabe que, com o passar da evolução, dinossauros desenvolveram asas com penas e se tornaram os pássaros da atualidade. Está afirmando. Então, sim, né? Os pássaros da atualidade, os pássaros que nós temos hoje, eles se desenvolveram a partir da evolução dos dinossauros, né? No entanto, nada indicava semelhança com os morcegos. Então, sim, tá aqui no texto, ó. No texto é dito, já se sabe que com o passar da evolução, dinossauros desenvolveram asas com penas e se tornaram os pássaros da atualidade, tá? Releia este trecho. Em 2015, a cerca de 80 quilômetros do local onde encontraram o Ambopteryx, foi descoberta a primeira amostra que deu início a essa teoria. Que teoria é essa? Então, quando a gente volta aqui, ó, lá no último parágrafo, diz assim: em 2015, a cerca de 80 quilômetros do local onde encontraram o Ambopteryx, foi descoberta a primeira amostra que deu início a essa teoria. Um fóssil de forma bizarra, chamado Wiki, dividiu a opinião de cientistas da época. Que teoria é essa? A teoria de que os morcegos também podem ser descendentes dos dinossauros, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, ele diz, ó, já se sabe que com o passar da evolução, dinossauros desenvolveram asas com penas e se tornaram os pássaros da atualidade. No momento, no entanto, nada indicava uma semelhança com os morcegos. Mas em 2015, que essa notícia que a gente está lendo foi de 2017. Mas em 2015 eles já haviam encontrado uma outra amostra que tinha dado início a essa teoria, né? Um fóssil com um aspecto bizarro, que eles deram o nome de Wiki, que também não tinha asas com penas. Eles acharam esquisito, né? Mas agora veio a confirmar essa teoria que eles tinham antes. Deixa eu ver se está certinho. Releia mais este trecho. Um fóssil de forma bizarra, chamado Wiki, dividiu a opinião de cientistas da época. A palavra destacada, qual é a palavra que está destacada aí? É a palavra bizarra. Estão vendo que ela está mais escurinha, gente? Então, é essa palavra aqui. Essa palavra destacada, bizarra, ela expressa uma opinião a respeito da forma do fóssil ou dá uma informação a respeito da forma do fóssil. Então, ela expressa uma opinião. O pesquisador deu a opinião dele, achou que aquele fóssil tinha uma forma bizarra, mas isso não é
uma informação, é uma opinião. Então, ele acha que ela era estranha, esquisita, né? A opinião dele, tá? Não é uma informação. Qual das duas notícias desta lição traz uma descrição mais detalhada do dinossauro achado na China? Justifique a sua resposta. Então, quando a gente olha aqui a primeira notícia, ela diz assim, ó. Uma nova espécie de dinossauro com asas membranosas, que lembram as asas de um morcego, foi encontrada na China. Aí fala sobre o nome, sobre que pesava 300 gramas e quanto tempo viveu. A única informação que a gente tem aqui sobre o aspecto, né, as características deste morcego, são essas aqui. Que ele tinha asas membranosas, 300 gramas e que ele viveu há 163 milhões de anos. Quando a gente olha aqui na segunda, ele diz assim, ó. Um fóssil encontrado por arqueólogos no norte da China pode indicar que os dinossauros desenvolveram asas membranosas, assim como os morcegos dos dias de hoje possuem. Nomeado Ambopteryx, o fóssil foi descoberto em 2017, entre rochas de mais de 163 milhões de anos. Até aqui a gente tem as mesmas informações, ó. Os restos da plumagem e tecidos da criatura estavam bem preservados, o que ajudou os pesquisadores a completarem a sua forma. Durante a análise foram identificados tecidos moles ao redor de seus braços, dobras de couro que se assemelhavam a um par de asas, além de um longo osso que se estendia do pulso às pontas dos dedos. Já se sabe, tá vendo? Mas olha como aqui a gente tem várias, né? Tá bem descrito aqui, bem detalhado como era o morcego. Apesar que lá na primeira notícia a gente tem a imagem, na segunda a gente não tem. Talvez seja por isso que eles não foram tão detalhados assim nas características, né? Mas a segunda notícia é a que traz uma descrição mais detalhada do dinossauro. Então, no terceiro parágrafo, o autor explica em detalhes a constituição das asas. Durante a análise, foram indicados tecidos moles ao redor de seus braços, dobras de couro que se assemelhavam a um par de asas, além de um longo osso que se estendia do pulso às pontas dos dedos. A primeira notícia diz apenas que o dinossauro tinha asas membranosas. Tá certo? Então tá aí, pessoal, a correção das atividades da semana lá do dia 28, da última semana do mês de setembro. E já prosseguir aqui. Então aí, as correções das atividades da última semana lá de setembro. Façam as correções direitinho, vou ler os textos novamente para vocês se lembrarem daí do que era. Olha lá, vejam certinho se vocês fizeram direitinho. Se não tiver correto, arrumem. Ouçam os vídeos sempre, senão não faz sentido a Pro gravar a correção e conversando com vocês para vocês entenderem melhor. E façam sempre esse movimento de voltar no texto e encontrar. Quase todas as questões, elas estão lá no texto. É só vocês voltarem, marcarem, marque embaixo, risca. Depois eu vou até mostrar para vocês como que fica o meu. Deixa eu mostrar, ó. Que o meu é pequenininho. Mas olha aqui. Estão vendo? A Pro risca, marca tudo, né? E eu sou professora, preciso fazer isso também, voltar no texto, marcar onde é que tá a resposta para poder explicar direitinho para vocês. Então vocês também precisam aprender a fazer isso, tá bom? Então, ler o texto só uma vez não garante que a gente consiga responder as questões. Então, volta lá no texto, vê onde é que tá, marca no texto, sublinha, circula, para vocês fazerem direitinho. Isso é estudar o texto, tá bom? Compreender o texto. Tá certo? Então, a gente se encontra daqui a pouquinho com as atividades do dia de hoje, tá bom? Um beijinho e até já!